Meus queridos, boa noite. Hoje estamos aqui mais uma vez nessa live ao vivo. Na quinta-feira passada não foi possível, estava viajando, mas estou hoje aqui com você. Então, obrigado aí pela companhia, obrigado por você estar acessando, juntamente com os demais aí juntos no Facebook. Nessa noite, esse momento especial, estarei compartilhando uma palavra para você, uma palavra de Deus para o seu coração. E muito me alegra saber que você está exatamente aí e podemos juntos compartilhar dessa palavra. Obrigado pela audiência, audiência carinhosa, diga-se de passagem. Você sempre está aí, está comentando, está aí participando de uma forma maravilhosa. Muito obrigado. E nessa noite nós temos como tema o outro lado. O outro lado aqui que eu proponho nesse texto ainda não é a nossa jornada para o céu, mas um lugar que Deus nos coloca em momentos difíceis para cuidar de nós. E eu quero então ler o texto e começar essa palavra nessa noite. O texto está no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17. Nós vamos ler apenas os versículos do 1 ao 7. É um texto pequeno aqui e vai servir de base para a nossa reflexão, tá bom? E o texto diz o seguinte: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá destes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o outro lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente se secou, porque não chovia sobre a terra. O outro lado. Vai para o outro lado. Essa é uma mensagem que eu tenho para você nessa noite. Quando estamos vivendo momentos de grande aperto e quando pensamos que não há mais nada o que fazer e que sentimos o desespero pesar sobre nós, nós precisamos lembrar que há um lugar, há um outro lado, há algo que Deus nos manda fazer e nos manda ir, que precisamos obedecer, e lá o Senhor vai cuidar de nós. Elias, esse homem de Deus, um homem que experimenta o poder de Deus na sua própria vida, ele vive um contexto onde as pessoas acreditavam no Deus Baal. Quando eles viam o sol, diziam que viam o rosto de Deus. Quando ouviam os trovões, ouviam a voz de Deus. E ele está nesse contexto. E o pecado leva a um pedido radical do próprio profeta para que não chovesse. E de fato Deus atendeu o seu pedido e não há chuvas. E ele está neste contexto e ele precisa sofrer junto. Ele não está separado, nós não estamos separados do nosso contexto. E quando nós estamos orando por algo, nossas orações também têm implicações sobre nós. E ele está ali. E o outro lado para Elias foi o riacho, foi a casa da viúva. O outro lado para Noé, em tempos de pecado e desespero, foi uma arca. Para Ruth foi os campos de Boaz. Para Davi foi o trono. Para Jesus foi a própria cruz. Então o outro lado é aquele lugar que seja agradável ou não, mas é o lugar que Deus nos coloca para tratar de nós, para experimentar a sua grandeza e o seu poder, e ser sustentado por esse poder invisível que paira sobre nós, e sem nenhuma dúvida, Ele tem cuidado de cada um. Não podemos ter medo desse outro lado, este lugar que Deus nos coloca, porque Deus estará tratando de nós e nunca nos desamparará. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você sobre este outro lado é que este outro lado é um lugar de promessa. É um lugar de promessa. O Senhor diz: Elias, você vai para lá e eu vou alimentar você. Eu vou saciar a sua sede. Você vai para lá e vai beber a água de um ribeiro. E lá você vai ser alimentado por corvos. Depois você vai até uma viúva e ela vai alimentar você.
É um lugar que vamos confiando na promessa de Deus. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer, mas nós confiamos que desse outro lado oriental, esse lugar que Deus nos manda, o Senhor vai cuidar de nós. E nós precisamos ter essa confiança, porque o Senhor cumpre as suas promessas. O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 4, 21, diz: estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. O Senhor é poderoso, o Senhor pode, Ele tem todo o poder para cumprir as suas promessas. O Senhor não é como nós, que prometemos e muitas vezes não podemos cumprir. O Senhor, quando promete, Ele cumpre. Este é o outro lado, e deste outro lado nós vamos experimentar a grandeza de ser cuidado por Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, quando o Senhor te colocou em um lugar e você ficou com medo, e o Senhor, na sua grandeza, te sustentou poderosamente, e você não imaginou como, mas o Senhor proveu todas as coisas. Quando Ele nos manda para lá, o Senhor vai cuidar de nós. E além desse outro lado ser um lugar onde nós podemos experimentar a promessa de Deus, é um lugar também onde nós vemos os milagres de Deus. Esse outro lado, onde o Senhor nos manda ir, é um lugar onde vemos o poder de Deus manifestado de uma forma que nunca viríamos antes. Eu costumo dizer que é um lado de Deus que só conhecemos das tempestades. Nós jamais conheceremos certa face de Deus, certos aspectos de Deus, quando tudo está bem. São em momentos difíceis que experimentamos algo que jamais experimentaríamos se não fosse aquela situação que agora estamos vivendo. Lá ele ia ser alimentado por aves. Os corvos eram considerados animais impuros, e agora esses corvos que vão buscar pão e vão buscar carne, e todo dia fielmente eles trazem para Elias, sustentados de uma forma espetacular. Quando você esperava que todos ao seu redor lhe trouxessem sustento, Deus disse: não, vocês não estão entendendo. Quem vai sustentar você são aquelas pessoas que você nem conhece, pessoas que você não tinha nenhuma expectativa sobre elas, mas essas pessoas vão cuidar de você. Eu já experimentei isso, talvez você já tenha experimentado. Pessoas que você nem conhecia, mas em momentos de dificuldade eles apareceram, e eles então trouxeram a providência para sustentá-lo, para ampará-lo em momentos de grande dificuldade. E nós encontramos isso do outro lado. É quando nós obedecemos e vamos para onde Deus nos manda ir, e o Senhor, através do seu poder, Ele está nos sustentando, porque Ele é um Deus de milagres. Você nunca deve ter medo, você nunca deve se limitar ao seu contexto, à sua volta. Deus é muito maior do que isto. Deus pode levantar pessoas de onde você menos espera, e Ele estará trazendo para você aquilo que você não encontrou e que você não encontraria, porque Deus é um Deus de milagres, alimentados por corvos, alimentados com pão e com carne, quando fielmente eles traziam para Ele. Mas este lugar também é um lugar da providência, é um lugar onde Deus nos leva para trazer o sustento de forma espetacular, e não só isso, de uma forma envolvente, aonde outras pessoas participam. Então ele é levado a Serepta, e lá o Senhor diz que vai ser alimentado por uma viúva. A viúva não tinha nem o que comer, mas Deus disse: é através dessa mulher que o Senhor vai sustentá-lo. E quando ele chega lá nesse Deus da providência, ele vê algo maravilhoso acontecendo, o alimento se multiplicando, e ainda pode experimentar diante dessa providência de Deus um grande milagre de ver a ressurreição do próprio filho daquela viúva. É um lugar onde Deus nos coloca para experimentarmos a sua grandeza e o seu poder. Talvez você é alguém que hoje já nem acredita mais em milagres. Talvez seja uma pessoa hoje tão materialista, e uma pessoa tão voltada ao campo científico, que já nem acredita mais em ser cuidado de uma forma sobrenatural. Mas saiba que isto é algo experimentado por muitas pessoas. Pessoas experimentaram e muitas ainda experimentarão. Serão sustentados de uma forma sobrenatural, levantando pessoas que você nem conhece para trazer o socorro e o mantimento. Usarão pessoas humildes que não têm nem
o que comer, e delas vem algo para você, coisas que não vieram dos ricos que podiam, porque isso é o agir sobrenatural de Deus. Isso nós vemos constantemente. É porque muitos veem o milagre de uma forma tão espetacular que não conseguem perceber esses milagres que acontecem dia após dia. Como posso ser ajudado com alguém, por alguém que é até mais pobre do que eu? E é isso que nós não entendemos. E é nisso que consiste o grande poder de Deus. Deus tirando de onde menos esperamos. E talvez você tenha colocado expectativa em certas pessoas e está até frustrado, porque elas não conseguiram atender às suas expectativas. Mas não desista, porque há um outro lado. Quem sabe nesse outro lado você encontrará as pessoas que mesmo tão humildes, estenderão a mão, estenderão a destra de companhia, e você não será jamais desamparado. E eu já estou caminhando para o final, falando que este outro lado também é um lugar de poder. E Elias, então, quando vê os corvos trazendo a carne, quando vê trazendo o pão, quando vê a multiplicação da viúva preparando pão, e quando ele vê o filho dela sendo curado lá, ele vê um Deus de poder. É isso que nós precisamos ver. Nós precisamos enxergar um Deus que tem poder. Muitos querem, mas não podem. Outros podem, mas não querem. Mas o Senhor, quando quer, Ele tudo pode. Diante de Deus não é uma questão de poder, é apenas de querer. E se Ele quer, quando Ele quer, tudo pode acontecer. A vida pode vir a se manter saudável, o pão que faltava pode vir a tê-los, e as dívidas impagáveis podem ser sanadas, porque quando cremos nesse Deus, Ele é poderoso para realizar. E para isso nós precisamos enxergar esse outro lado, um lado que nós nem imaginávamos que existia, mas que Deus agora nos mostra e podemos com confiança aguardar na sua providência. Eu quero terminar já concluindo essa mensagem com as últimas aplicações. O outro lado. Você já tinha pensado sobre essa possibilidade? Ou você é alguém tão fechado que você não consegue enxergar outras possibilidades além daquelas que você mesmo já idealizou em sua mente? Se você é uma pessoa como essa, deve, a partir dessa palavra, começar a expandir a sua visão para enxergar um horizonte que é muito maior do que aquilo que imaginamos. Nada pode ser mais ilustrativo quando H, desesperada, via seu filho morrer de sede, e o texto nos diz que quando Deus ouviu o choro do menino, o Senhor olhou para ela e disse: H, olha o poço ao seu lado, dá água para a criança, para ela beber. E ela esteve o tempo todo ali perto e não percebeu. Quantas oportunidades estão perto de nós e nós não enxergamos, simplesmente porque estamos fechados para enxergar esse outro lado, o lugar da providência, o lugar do poder de Deus, o lugar da promessa de Deus, o lugar onde Deus nos coloca para tratar de nós de uma forma especial, inesquecível, e que fará de nós uma pessoa diferente. Nunca mais seremos os mesmos quando estamos do outro lado, neste lugar aonde Deus cuida de nós. Que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração. Hoje nós citamos o texto de 1 Reis, falando de Elias, este homem de Deus, quando estava angustiado pela toda a opressão do rei Acabe e sua esposa Jezabel, a pressão daqueles deuses pagãos. O Senhor o mandou ir para o outro lado, e lá Ele cuidou dele, e Ele cuidará sempre de nós. Apenas precisamos obedecer e confiar. Se você hoje está endividado, se você hoje sente-se uma pessoa cansada, sem mais ânimo, não se desespere, ainda não acabou, existe ainda um outro lado para seguir. Que Deus te abençoe e aplique essa palavra ao seu coração.
Mando aqui um abraço muito carinhoso a todos vocês que estiveram ligados comigo nessa transmissão. Que Deus possa aplicar poderosamente essa palavra e faça frutificar. Um abraço à minha família querida aqui de Caicó, ali que se estende hoje por São Paulo, se estende por Campina Grande, se estende pela região ali de Goiás. Hoje, muito especial, eu estou podendo transmitir essa live com a Sara aqui em Caicó. Estou tendo essa imensa alegria e eu mando um abraço então para todos. Eu sei que Zeneide, eu sei que Zelândia, eu sei que Zênia está ligadinha aí, eu sei que o meu mano Juscelino está aí, eu acredito que a minha tia Lisete está ligadinha aí. Eu não estou vendo aqui os nomes que estão sendo feitos, os comentários, mas eu sei que você está aí Narcinha lá em São Paulo, sempre acompanhando as lives, e também o meu tio Antônio com a família lá em Campina Grande. Que Deus possa abençoar, e a família de Deus aqui em Caicó, todos vocês aqui, povo das igrejas, você que nos assiste, amigos aí fiéis que estão do meu lado, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Nos encontraremos novamente domingo às 18h30. Conto com você. Então estaremos mais uma vez ali ligados. Deus te abençoe.